Olá, a paz de Cristo Jesus. Aqui é a missionária Jussiara com mais uma mensagem dos altos céus para você. E você que gostar dessa mensagem, comenta, dê seu like, dê a sua opinião, né? Que é muito bom olhar lá, ver seu comentário, ver que você gostou, ver suas críticas também, que é bom para nós podermos evoluirmos, né, na presença do Senhor. Isso é muito bom, né? Que você venha se inscrever também, né? Venha compartilhar com outras almas, outras vidas que necessitam de ouvir a palavra de Deus que você conhece, pessoas que você conhece e que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e vamos estar orando em nome de Jesus para recebermos a palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel, nos versículos 9 ao 19, em nome de Jesus, onde Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, onde você estiver, ou do jeito que você estiver. Fica ligadinho com o Senhor, ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração e vai operar grandemente em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, suplico a Ti perdão por todos os meus pecados, atitudes, erros, Deus, não provindos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma esta palavra, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, em 1 Samuel, nos versículos do 9 ao 19, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, onde Ana roga a Ti, Senhor, um filho, Pai. Pai, que o Senhor venha visitar a cada um, Senhor, neste momento, Pai, a cada um que estiver assistindo esse vídeo, Pai, aqueles, Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Pai, que estiverem passando por um momento de aflição, por um momento de angústia, Pai, que o Senhor venha visitar através dessa mensagem, tocando os corações. Por isso, Senhor, limpa os corações, limpa os tímpanos, Senhor, para que a sua palavra venha fluir, Pai, que a sua palavra, Senhor, venha produzir o resultado, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus, Pai. Já te agradeço. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Vamos lá. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A cada dia que eu medito nessa palavra de Ana, gente, eu aprendo a cada dia mais, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Hoje Deus vai falar conosco de uma maneira, depois Ele falará de outra.
né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, é maravilhosa. Então, nós aqui vemos, né, que Ana, né, essa passagem de Ana é muito interessante, que Ana, né, ela venceu por persistir, pela obediência, pela fidelidade a Jesus Cristo, né? A fidelidade, gente, é muito importante para nós cristãos. Você também, que agora reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, agora também, você, a sua fidelidade, a sua obediência, de querer, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, isso fortalece muito a sua estrutura, te capacita demais, porque conforme você for caminhando o Senhor se alegra, né, com a sua persistência, com a sua fidelidade, com a sua obediência. Por isso que Ana, né, essa mulher vitoriosa, essa mulher, né, uma mulher forte, né, que nós vemos aqui na Bíblia todo o tempo, que ela não desistiu da promessa, mesmo ela não vendo, mesmo ela não vendo a promessa diante aos olhos dela carnal, ela tinha certeza que ela ia conquistar essa promessa, porque ela não estava falando com qualquer pessoa. Ela tinha certeza que ela estava orando a Deus, clamando a Deus a todo tempo. E Ana passava por situações difíceis, né? Porque Eucana tinha ela e Penina, né? Então, Ana tinha, Deus havia secado a madre de Ana. E Penina tinha filhos de Eucana. Mas Penina usava, né, essa fertilidade, os filhos, para poder invejar Ana, né? Porque Penina ela podia ter, mas Ana não podia, porque Ana não era fértil. Então Ana, ela decidiu orar a Deus, clamar a Deus para que Deus concebesse a ela um filho varão. Ana, ela pediu a Deus, e aqui no versículo 12, no versículo 11, ela fala, aqui ó, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, da promessa dela, da promessa ao qual ela pedia, ela suplicava a Deus, a promessa, antes da promessa vir, ela já oferecia em oferta, em adoração ao Senhor, né? Que mesmo ela tendo a madre seca, ela cria que Deus ia dar essa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é você, é comigo, é com você, porque nós devemos ter a certeza daquilo que ainda não aconteceu, e conforme nós temos essa certeza daquilo que ainda não aconteceu, que estamos orando, clamando a Deus, e que Deus vai conceber com toda certeza, isso move o coração de Deus. Deus começa a mover, jogar por terra os impedimentos, muralhas, para poder te dar vitória, porque você não pode hoje estar orando a Deus, pedindo a Deus a sua vitória, a sua bênção, e amanhã você já dizer: eu não quero mais, acabou, eu não vou conseguir. Não, você não pode. Você tem que persistir, por mais que você esteja sendo oprimido ou oprimida por pessoas, porque Ana, ela passava por uma opressão. Penina oprimia ela. Você não tem, eu tenho. Mas Ana tinha a perseverança, a certeza da vitória, porque era uma mulher de Deus, uma mulher compromissada com Jesus, com Deus. Ela era uma mulher obediente, ela era uma mulher fiel a Jesus Cristo. Então Ana ali, ela persistiu. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ana, ela orou tanto, eu creio que ela ali, ela já não... Quando o profeta Eli olhou para ela, a boca dela não se movia, ele não ouvia a voz dela. Ana não tinha mais voz para orar. Quantas vezes nós estamos, né, na petição de uma promessa ao Senhor, nós nos prostramos ao Senhor, nós não temos mais
voz para falar, não temos mais palavra, só temos lágrimas. Muitas das vezes nem as lágrimas descem mais, que já se secaram de tanto pedimos a promessa ao Senhor e nós não vermos solução. Mas você tem que crer que a solução está em Jesus Cristo. Ele é o único que pode mover o impossível para poder te dar vitória. Porque a Bíblia relata que o próprio Deus secou a madre de Ana, porque ele sabia que ali estava uma mulher separada, ali estava uma mulher preparada, que iria ser preparada, moldada a cada dia por ele, e que essa mulher iria trazer a promessa que ia dar continuidade à palavra de Deus na terra, porque Samuel, ele se tornou um profeta, aleluia, porque quando Samuel nasceu, Ana, o que ela falou para Deus, ela foi fiel para cumprir, ela foi lá e cumpriu com Deus a promessa, o propósito dela, que se ele desse para ela um filho varão, louvado seja o nome do Senhor, ela entregaria a Deus a vida dessa criança, e sobre a cabeça dessa criança não passaria navalha, quer dizer, essa criança ia ser toda entregue para o Senhor. Ela quer dizer que a criança ia ser dele, somente de Deus. Então isso aí agradou a Deus, porque foi perseverança, foi obediência, foi fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas coisas na nossa vida acabam dando erradas, porque a gente começa e não termina, faz pela metade. Deus não se agrada de pessoas que começam e não terminam, fazem as coisas pela metade. E tem pessoas que ainda arrumam desculpas, acusam pessoas, botam a culpa no pastor, em quem seja, para poder largar a promessa que Deus colocou nas mãos e se retirar. Então depois acha que Deus tem por obrigação de entregar a vitória, de ouvir a oração de um povo desobediente, que desonra o próprio Deus. Então, Ana, ela não desonrou a Deus, ela foi fiel a todo tempo, ela orou, ela teve aquela força interior, porque muitas das vezes, né, a Bíblia mesmo diz, a carne pode até estar fraca, mas se o espírito estiver forte, louvado seja o nome do Senhor, nós suportamos. Para o espírito estar forte, nós necessitamos de quê? Nos encher da palavra de Deus, nos encher daquilo que dá fruto, nos encher daquilo que fortalece, nos encher da luz do Espírito Santo de Deus, porque se não nos enchermos da palavra, nós não suportamos na caminhada, porque na presença de Deus não existe mulher maravilha nem super-homem. Louvado seja o nome do Senhor. E não existe ninguém insubstituível. Não existe. Louvado seja Deus. Por isso, através deste vídeo, eu quero mostrar para você que, através dessa mensagem, a força de uma mulher, a fé de uma mulher, a obediência de uma mulher, a fidelidade de uma mulher a Deus, o que provoca uma mulher com o ventre seco, uma mulher desacreditada, que foi dada até como embriagada para o próprio profeta, louvado seja o nome do Senhor, foi uma mulher vitoriosa, uma mulher honrosa, louvado seja Deus. A vitória dela veio, e você imagina, Penina que oprimia, que perseguia ela, aquela ali não tem mais jeito. Imagina, Alabassuri canta, Alavandai, quando Alabassuri canta, aleluia, o seu inimigo vê a sua vitória, aleluia, que Deus derramou a graça, que Deus derramou sobre a sua casa, aleluia, a prosperidade, que Deus, aleluia, derramou sobre a sua casa a unção do Espírito Santo, que Deus, aleluia, passou a vassoura de fogo, aleluia, e arrancou todo o mal, tudo que impedia a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não acreditava em você, quem dizia, aleluia, que não tinha mais jeito, aleluia, que o jeito para você era a morte, Alabassubicanta, vai ter que ver a sua vitória, porque a
assim, aleluia. Eu creio ali, conjecturando que Penina esperava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a morte de Ana, que ela morresse seca, aleluia. Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas lá dos altos céus, Deus estava ouvindo a oração de Ana, Deus estava ouvindo o clamor daquela mulher, aleluia, com o coração doído, com o coração ferido, coração contrito, clamava ao Senhor em lágrimas, aleluia, que já não tinha mais voz, aleluia, já não tinha mais fala, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, aleluia, querem saber o que você está orando, o que você está clamando, aleluia, e você ali no silêncio, aleluia, porque tem que ser no silêncio mesmo. Se falar algo, vai falar com Deus, vai aos pés do Senhor para clamar e suplicar, porque o homem, ele não tem solução para os seus problemas, mas Deus, o Todo-Poderoso, ele tem a solução de todo problema. Basta você obedecer e ser fiel a Jesus Cristo, que a promessa ele cumpre, porque ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E a fé, ela move o coração de Deus. Você te está orando, aleluia. Ana orava, aleluia, estéril, seca, aleluia, querendo filhos, aleluia. Eu não sei quanto tempo Ana orou, eu não sei quantos anos Ana orou, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia não relata quantos anos, se foram meses que Ana orou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com certeza foram anos, porque fala aqui no plural que Penina, ela tinha filhos e Ana não tinha, quer dizer, eram mais de um filho, né, que Penina tinha. Então foram tempos, né, que aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ana passou por aquela situação e Penina ali oprimindo ela o tempo inteiro, mas ela foi resiliente, obediente e fiel a Deus, aleluia, persistiu na oração, ela insistiu, ela teve fé. Isso me faz lembrar também, sabe quem? A mulher do fluxo de sangue, porque a mulher do fluxo de sangue, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Ela já não tinha mais nada para gastar, porque hemorragia. A hemorragia, os médicos não deram jeito, louvado seja o nome do Senhor. E ela, um dia, ela ouviu alguém dizer que Jesus Cristo ia passar por ali. E ali ela sabia, esse tem a solução do meu problema. Se eu somente tocar na orla da veste de Jesus Cristo, eu serei curada, eu virei com a minha bênção para casa. E assim a mulher do fluxo de sangue fez. Ela poderia olhar a multidão. A multidão está muito grande, eu vou voltar para trás. Não, a multidão pode me matar, a multidão pode me paralisar, a multidão vai me oprimir, a multidão vai me fazer parar. Mas ela não olhou para essa multidão, ela persistiu, insistiu, foi e tocou na veste de Jesus. E Jesus sentiu sair virtude dele, que o próprio discípulo de Jesus Cristo olhou para ele: mestre, como assim? Como assim o Senhor sentiu sair virtude de ti com essa multidão que te oprime, que te prende, que clama, que grita? Como assim? Eu senti virtude sair de mim, assim disse Jesus Cristo. E essa mulher do fluxo de sangue, ela tocou somente na orla da veste, ela foi curada, ela foi com a vitória dela para casa. Louvado. Quanto que ela gastou? Imagina, conjecturando, ela chegar na casa curada, transformada, e sentar e falar assim: ai, como que eu estou arrependida, por que eu não fui a Jesus Cristo antes, por que eu não toquei na orla da veste de Jesus Cristo antes? Eu não teria gastado tanto, eu estaria bem e curada. Mas nós precisamos passar por provações, para que nós venhamos reconhecer a Cristo, reconhecer que Ele é o único, exclusivo e suficiente Salvador. O nosso Deus, Ele nos conhece, Ele sabe quem somos nós. E para que nós venhamos continuar na presença, fazer a vontade dEle, nós precisamos passar na prova para sermos aprovados. Não tem como, ninguém será aprovado sem passar por uma prova. Não tem como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você está na escola, passar de ano sem passar
por provas, não tem como. Então, o nosso Deus, ele nos conhece, ele sabe, porque do pó da terra ele nos criou. Louvado seja o nome do Senhor. E Ana, louvado seja o nome do Senhor, com a obediência dela e a fidelidade, ela conquistou a promessa. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que toda mulher, a maioria, né? Quase 100% das mulheres, elas sonham em ter um filho, sonham em ver a barriga crescer, né? Aquela coisa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o neném crescendo ali, rabassuri canta, lamando, todequébia, oh glória, quando começa a mexer, manassube, aleluia, os desejos de comanádia, vai passando, aleluia, 1 mês, 2 meses, alabassúbia, araxebe, comanai, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e a barriga crescendo, e vai mexendo de um lado, mexendo para o outro, aleluia. Nós ficamos ansiosos, aquele barrigão, para chegar aos 9 meses, aleluia, para nós recebermos os nossos filhos no colo, aleluia, e nós olharmos para aquela carinha, oh glória, aleluia, é maravilhoso, alabassumi canta, assim é a sua vitória, alabassumi canta, está sendo gerada em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, glória a Deus, está sendo gerada a sua vitória. Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra, seja como Ana, obediente e fiel a Deus, porque a Bíblia diz, aleluia, que no final de tudo, porém, Ana respondeu aqui no versículo, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, aqui no versículo 15, aqui fala que, porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha só, Ana derramou a alma dela. As pessoas olhavam para ela, achavam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ela estava doida, louca, atribulada. Ela realmente estava atribulada, porque ela perseverou, ela perseverava, louvado seja o nome do Senhor, na vitória dela. Então Ana derramava a alma dela. Você já imaginou o que é derramar a sua alma, a alma aos pés do Senhor? Você já imaginou isso? É se jogar aos pés do Senhor, é se lançar, é jogar assim, Senhor, é teu, Senhor, essa prova é tua, Senhor, eu creio em ti, a vitória é minha pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder e eu creio na minha vitória, eu creio na minha libertação, eu creio na minha exaltação, eu creio na libertação do meu esposo, eu creio na libertação do meu filho, eu creio na minha vitória, eu creio na minha bênção. É assim que nós temos que ser, e em nome de Jesus eu quero deixar essa mensagem para você, que essa mensagem venha no teu coração assim como uma flecha, e venha, aleluia, e venha te dar vitória, venha dar vitória para você, para sua família, para sua casa, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus e deixa que Deus venha operar um milagre, porque Ele está operando. Continua buscando, continua orando, continua suplicando, continua, não deixa que a opressão do inimigo de nossas almas venha te paralisar, não deixa que o homem venha te oprimir, não deixa que o homem venha te desacreditar, não deixe que o homem venha te deixar de crer em Jesus Cristo, porque o homem não tem esse poder de fazer ninguém desacreditar. O homem não tem poder de tirar, arrancar a fé que você tem no coração. Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra através deste vídeo. E você que gostou desta palavra, comenta, dá seu like, dá também seu comentário. Se você não gostou, também fala para que a cada dia o Espírito Santo venha trabalhar em meu coração, para que eu venha, aleluia, louvado seja o Senhor, trazer palavras abençoadoras para a sua vida, para a vida de outras pessoas, de almas que necessitam ouvir a palavra de Deus, e que você venha ser resiliente, persistente, obediente e fiel a Jesus Cristo, assim como foi Ana, e a sua vitória, a sua bênção está sendo gerada, assim como mesmo Ana com o ventre seco, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus secou a ventre dela, mas o mesmo Deus que secou a ventre dela foi o mesmo Deus que fez ela se tornar uma mulher fértil, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e
ter a condição de botar, de dar um filho, né, a Deus, porque ela prometeu a Deus esse filho. Então foi a Deus que ela prometeu. Entrega a sua promessa a Deus como sacrifício de louvor. Antes de você receber a sua promessa, entrega a sua promessa para Deus. Você está clamando, está orando há não sei quantos anos, há 20 anos, há 30 anos. Já de antemão entrega essa vitória para Deus. Senhor, é tua essa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, confia no Senhor, que Ele é fiel para cumprir a promessa na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém.